O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Estamos de volta! E isso aqui foi para lembrá-los, para vocês improvisarem lá conforme o professor Adriano brincou na aula de arte. Mas agora é a nossa segunda aula de língua portuguesa. Então, nós vamos começar diferente, só que isso aqui eu não vou usar mais não, foi só para brincar mesmo. Esse pessoal tá acordado. A galera do hashtag Voltamos, Escola Alcindo de Americana, mais um hashtag Voltamos, alunos do quinto ano A da Escola Ulisses Sanches Ramires, Escola Moraes Barros de Piracicaba e a galera da Escola Professor Olga Marinovic Doro, todos ligadíssimos. E hashtag Voltamos para a nossa segunda aula do dia e a nossa oitava aula da sequência didática de número 2 deste bimestre. Agora, deixa eu colocar aqui as tampinhas de lado. Eu vou olhar aqui pro olhinho da galerinha, tenho certeza que vocês já estão com o material ok, né? Agora a gente dá uma relaxada, ao invés de dançar, nós vamos continuar com relação aos estudos de pontuação. Você, com a data no seu material, hoje é dia 26 de maio de 2021. E todo mundo ok, se tiver com o material Aprender Sempre, nós continuamos com as aulas número 6 e 7, entre as páginas 28 a 30, certo? Então, todo mundo ok? Então, vamos lá começar? E olha só, pessoal, hashtag Voltamos, todo mundo aqui. Então, vamos para os registros e o assunto desta aula. Sequência didática 2, estudando a pontuação em lendas. Então, a galera da escola Raul Maitá, Vila Nova, quinto ano B. Escola Nancy de Mococa, quintos anos A, B, C, D e E. Parabéns! A aluna Ana Júlia, que da professora Fabiana, que está lá no hashtag Voltamos Novamente com Português também. Que legal! Agora é o seguinte, e o que nós veremos nesta aula? O título desta aula, Formas de escrever as falas dos personagens, parte 2. Nesta aula, continuaremos a análise do formato escrito de diálogos em duas lendas diferentes e pensaremos sobre a forma como eles aparecem no texto, nos aprofundando em discurso direto e discurso indireto. Então, vamos lá, galera do Dinorá novamente conectada para estudar a pontuação. Muito legal. Agora é o seguinte, nós vimos dois trechos de lendas diferentes e analisamos a pontuação e a forma com que os diálogos se apresentam nesses trechos. Agora nós vamos aprofundar mais um pouquinho, sempre e usando os conceitos novos que eu só citei na aula anterior. E o que será que são? Discurso direto e discurso indireto. Número 1. Você conhece os tipos de discurso usados nos textos narrativos? Vamos estudar as diferentes formas de narrar. Leia e observe os exemplos com atenção. Discurso direto. O narrador dá vez para o personagem falar. Neste caso, é frequente, então, o emprego da primeira pessoa. A fala em si do narrador, olha, do personagem, ele usa a primeira pessoa. Sempre verbos que conjugam com eu, nós, tudo por quê? Porque faz parte, né, a pessoa ali, os personagens estão interagindo, certo? E nós temos um exemplo. Maria entrou no quarto gritando. Aí eu tenho um verbo de dizer aqui, gritando. E o que vai indicar a fala, os dois pontos. E eu tenho a fala, olha o travessão aqui. Tem uma barata na cozinha. Alguém me ajuda? Então eu tenho a fala da Maria. Então isso indica um discurso direto. É a própria Maria falando. E aqui, ó, indicado assim, alguém me ajuda.
Então, ela leva a fala diretamente para ela. Então, isso indica o que nós chamamos de discurso direto. Vamos para o outro caso. Discurso indireto. Opa, fui trocar aqui e fiz bobagem. O narrador reproduz a fala dos personagens em seu discurso. Assim, substitui a primeira pessoa pela terceira pessoa. Aí, geralmente, são pronomes como e verbos que combinem com ele, eles, ela, elas. Se refere a outros. E aí eu tenho um exemplo para vocês. Maria entrou no quarto gritando que havia uma barata na cozinha. Ela pediu para alguém a ajudar. Olha a terceira pessoa aqui. Então, Maria, no caso, o narrador contando. Então, o narrador contou que ela pediu para alguém a ajudar. Ou, que fica mais bonita, né? Ajudá-la. Nós temos essas colocações com relação à marcação do discurso indireto. É o narrador citando a fala de um personagem. Notem que eu não tenho aqui, ó, nem travessão, nem aspas, nem nada. Ó, não tenho nada aqui. Tá vazio. Nada, nada. Agora, e como é que isso funciona na prática? Como isso? Então, eu vou olhar aqui para vocês, vamos pensar assim. Quando a gente tem o discurso direto, a gente tem pessoas conversando, cada uma cuidando da sua fala, que a gente pode muito bem, dentro de um diálogo, indicar com travessões. Agora, quando eu tenho o discurso indireto, é quando você chega na sua casa e vai contar aquela super fofoca da escola para sua mãe. Aí a Maria, mãe, pegou e falou mal do Joãozinho. E aí o Joãozinho falou para ela que ia ficar de mal dela. Sabe essa história? É um discurso indireto. É você contando a fala. Como se você fosse o narrador contando o caso lá para sua mãe ou para o seu pai na sua casa. Certo? É isso aí o exemplo. Agora, nós vamos ver isso nas nossas lendas. Número 2, estudaremos o discurso nos trechos dos textos. Como a noite apareceu. Os fâmulos foram-se, e então ele chamou sua mulher para dormir com ele. A filha da cobra grande respondeu-lhe, ainda não é noite. O moço disse-lhe, não há noite, somente há dia. A moça falou, meu pai tem noite. Se queres dormir comigo, manda buscá-la lá pelo grande rio. Então, recapitulando, nós temos o diálogo. Eu vou destacar as falas dos personagens. Então, eu tenho a indicação do diálogo, com as falas dos personagens. E aí, os sinais de pontuação que nós indicamos, a fala, o parágrafo, que é a nossa marcação inicial, e o travessão. Agora, para a quebra, o narrador fazer a pausa dele para indicar que haverá fala, ele usa um verbo de dizer. Como? Respondeu-lhe. E aí nós temos os 2 pontos. Também aqui no final. Deixa eu marcar aqui, ó. 2 pontos. Outra fala do narrador. E o verbo de dizer, o verbo que vai indicar, disse-lhe. E assim no último também. Eu tenho o verbo de dizer falou, a moça falou. Aí o narrador faz a pausa e marca 2 pontos. Então, toda essa pontuação e organização, nós dizemos, recapitulando, do discurso direto. Muito bem.
Agora, o outro trecho. Como nasceu a primeira mandioca. Era uma vez uma índia chamada Atiolô. Quando o chão começou a ficar coberto de frutinhas de murici, ela se casou com Zatiamaré. Quando os muricis começaram outra vez a cair, numa chuvinha amarela, Atiolô começou a rir sozinha. Estava esperando uma menininha. Zatiamaré, porém, vivia resmungando. Quero um menino para crescer feito o pai, flechar capivara feito o pai, pintar o rosto assim de urucum feito o pai. Aí, olha, gostei, as alunas Milena, Eduarda, Ana Júlia, da professora Flávia, responderam já que é discurso direto. E olha o detalhe, eu nem perguntei, elas já responderam. Olha aqui, é o que a gente brinca, é um transmimento de pensação aqui, ó. Vocês já adivinharam a pergunta. É isso mesmo, eu tenho um discurso direto, mas aonde? Antes de eu marcar, aonde? Onde está a fala do meu personagem mesmo? Lá no final, lá no final. Ó, então, vamos destacar. Quero um menino, não vou repetir a fala, tá? Então, eu tenho no final a fala do personagem, o pai. E eu tenho como indicação, como é uma fala solta, sem interação no diálogo, eu tenho a marcação das aspas. O autor achou melhor, já que eu não tenho continuação em várias conversas, né? Não tenho outros personagens falando. Ele destacou desta forma. Mas não deixou de marcar que o narrador aqui, ó, deu um verbo de dizer que é para indicar, né, que o pai vivia resmungando. E aí eu tenho o sinal de pontuação que marca, que são os 2 pontos. Certo? Então eu tenho. A galera da Oruana já colocou já inteirinho no terceiro parágrafo e com as aspas, indica a fala. Muito bom. Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma análise disso aqui, já entendendo como a gente encaixa. Não escrevi o que vocês falaram. Que é o nosso, também a gente viu que é o discurso direto. Agora eu quero um desafio. Isso vai parar no nosso mural, que a gente não escreveu no mural hoje. Eu quero saber de vocês como ficaria esta fala se o narrador tivesse falando, né, explicando esse resmungo do pai. Ao invés da própria fala do pai, se fosse o narrador, como é que ficaria? Eu ia resgatar a pontuação com vocês, mas vou lá no finalzinho. Dá uma olhada com calma, vamos ver. Ó, já começou. O pai queria um menino. Pera um pouquinho que eu vou começar a escrever aqui. Então, ó, resmungando. Detalhe. Não teria 2 pontos. Eu vou parar bem aqui, ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Vou fazer um recorte do texto. Lembra que a gente aprendeu que isso é uma quebra? Não vou copiar tudo. Então, eu vou lá, ó. Aí nós paramos que o pai vivia resmungando. Vivia resmungando. Eu não preciso pôr os 2 pontos, porque eu não vou pôr a fala. Vivia resmungando que queria um menino. Ele... eu vou colocar ele queria... Depois eu vou corrigir, tá, gente? Eu vou repetir a palavra. Ele queria um menino para crescer como ele. Flechar capivara como ele. Pintar
o rosto assim de urucum como ele. Isso é o que nós indicamos, a partir daqui, ó, vou colocar, ó, a marcação da terceira pessoa. Ele, tudo ele. E se eu tivesse completo, aqui em cima do resmungando, aqui, ó, eu colocaria ainda uma fala, ó. Por exemplo, ali tá lá, Zatiamaré, porém, vivia resmungando. Então, tipo, Zatiamaré. Colocaria aqui, Zatiamaré vivia resmungando que queria um menino. Aí lembra que eu falei que ficou repetido? Ele queria um menino. Eu posso mudar aqui, ó. Que queria um menino. Eu posso ir direto. Dá uma olhada no que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar aqui a repetição. Aí fica assim, ó. Queria um menino para crescer como ele. Flechar capivara como ele. Pintar o rosto assim de urucum como ele. E aí aqui eu tenho o discurso indireto. Porque o narrador é que está contando esta fala. Tudo bem, gente? Olha, o pessoal, tem um pessoal que está assistindo, tem um pessoal que está participando. E olha, eu estou achando legal umas perguntas, o pessoal colocou assim, tem mais exemplos no texto de discurso direto. É verdade. Agora, vocês já estão se antecipando. O pessoal está falando que quando a gente tem o texto, geralmente a gente tem mais discurso direto. Porque quando aparecem os diálogos, quando é um texto com diálogos, geralmente a ideia já é ali que os personagens interajam. Por isso o discurso, a maioria das vezes, é direto. Agora, quando é uma narração, quando a gente conta uma história de uma outra pessoa, como eu falei da fofoquinha da escola, aí é que a gente usa o indireto, certo? Agora vamos lá praticar mais um pouquinho. Atividades. Baseados nos nossos estudos com os trechos das lendas, responda. Pensando nas considerações anteriores, quer dizer, o que nós já vimos, é possível afirmar que as falas dos personagens foram escritas em que tipo de discurso? Então, lá nas nossas lendas, os discursos que nós estudamos são discurso direto ou indireto. Direto. A Giovana da Pronádia, a turma da Procarmen, a Escola Estadual Doutor Honório Monteiro, 5º ano C, até com as mãozinhas assim, direto. A galera da Escola Estadual Humberto Dantas, que está acompanhando lá de Guaianazes. Todo mundo, ó, a turma da Prof. Fabiano, 5º C, colocou que é direto porque tem a fala. Muito bom. O Rian da Protalita também foram escritas em discurso direto. Vocês são o máximo. Então vamos lá registrar a resposta? Foram escritas em discurso direto. Aqui, muito bem, palmas é para vocês. Segunda questão. Agora eu quero saber, como é que vocês sabem disso? Que é discurso? Não vale falar que é porque nós estudamos, não. Só isso não. Porque tem as falas. Boa. O pessoal falando, porque há travessões ou aspas. Legal. A galera da Escola Manuel Borba Gato também colocou. Todo mundo está falando por causa das falas. A galera da escola, o doutor Honório Monteiro, lá o 5º C de novo, rapidão, colocou. Tem travessão nas falas. A gente tem uma pontuação que também ajuda a indicar isso. A turma da Prof. Fátima colocou os verbos. Os verbos de dizer são justamente que indicam, né? Fulano respondeu. Aí vem a resposta do fulano. Isso também é uma boa indicação. A turma da Escola Josefa Dogudamo, pela pontuação usada. Muito bom. Então vamos registrar uma?
Porque as falas são transcritas, ó, eu vou colocar aqui, as falas são transcritas sem a atuação do narrador, isso é importante. Sem a narração, sem a atuação do narrador, isto é, ele não fala em lugar dos personagens, e sim da vez para que estes se manifestem. A gente chama isso, quando a gente não tem, a gente tem tanta característica que o narrador não participa, quanto a pontuação, os dois valem, tá? A gente chama isso de marcas linguísticas. É legal vocês anotarem essas dicasinhas, porque são palavras e conceitos que vão entrar lá sempre, daqui para frente vão se aprofundar com esses conceitos maiores. A galera da escola, o Yuri da Projanaína, lá da escola Oscar Dias Correia, o 5º ano B, ele colocou que o discurso é direto e justamente o narrador, ele não fala pelos personagens. Maravilha? Vocês estão ótimos. Agora, como é que a gente finaliza a nossa aula? Eu tenho um desafio para vocês. E é o seguinte, lá na nossa... Eu vou voltar, para voltar aqui, eu não estou muito... Vamos ver se vocês conseguem, assim eu falando. Numa das falas da nossa primeira lenda, deixa eu ir no olhinho de vocês. Vocês vão transformar a seguinte fala, o que eu vou dizer agora, num discurso indireto. Aí está assim. A filha da cobra grande respondeu-lhe. Não há... Oh, o moço respondeu-lhe. Não há noite, só há dia. Como ficaria isso no indireto? Quero ver lá no chat transformar isso em direto. A gente tem que colocar mais um exemplo do indireto. E só para variar, eu vou passar um pouquinho na frente para escrever. Então, vamos lá. O meu corte. Aí tá. Eu cismei com a filha. O moço disse... Eu lembrando, eu não vou pôr os 2 pontos porque é indireto, mas eu quero ver no chat. Adorei! Turma da Pro Alvânia já respondeu. O moço disse que não havia noite, somente dia. Que maravilha! Vocês acertaram bem, tá? Todo mundo acertou. Ó, muito legal, galera. E aqui a gente tem uma transformação também do discurso indireto. Maravilha! Vocês são demais. Olha que show. Pronto. Todo mundo legal. Agora nós vamos finalizar a nossa aula com o encerramento. Para encerrar, nos aprofundamos na distinção entre discurso direto e indireto. Resgatamos as marcações das falas em textos. Faça sua tarefa no aplicativo e compartilhe sua atividade nas redes sociais, #CMSP. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela companhia. Amanhã tem mais, hein, gente? Vamos para o mural do professor. As mesmas habilidades, né? Já que essa aula foi dividida em 2 partes. Então, nós temos estas habilidades e a tela de sugestão de atividade lá, junto com ler e escrever. Que a gente pode sempre nos aprofundar, sempre é bom. Tá? Olha, telinha de avaliação para vocês. Vocês não esqueçam, opinem, participem. Tem um pessoal que até deixa recado, tem uma abinha lá que a galera escreve. Participem sim, para a gente sempre tentar nos renovar aqui, para que a gente possa ter um bom trabalho em equipe. Certo? Olha, foi muito bom estar com vocês. Continuem
ali estudando sempre, acompanhando sempre, que vocês só têm a ganhar. Combinado? Então, eu fico por aqui. Amanhã tem mais, pessoal. Tchau, tchau, gente.